Fala, futuros servidores, tudo bem com a nossa turma? Boas-vindas a mais uma análise estratégica direta ao ponto. Hoje nós vamos vestir a camisa da aprovação e encarar um dos maiores desafios dos concursos públicos, a interpretação de textos. O objetivo aqui é um só: equipar todo mundo com as ferramentas exatas para gabaritar essa parte da prova. Chega de suar frio com as entrelinhas, não é verdade? Vamos entender de uma vez por todas como a mente da banca examinadora funciona. Bora lá? E para começar dando aquele choque de realidade básico, olha só esse número, 24%. Pois é, em concursos super concorridos, tipo de escrevente do Tribunal de Justiça de São Paulo, a língua portuguesa chega a bater quase um quarto de toda a avaliação. E detalhe muito importante, a gramática pura e simples não vai salvar a vida de ninguém se a interpretação de texto falhar. Tem gente que decora todas as regras possíveis, mas tropeça feito pedra na hora de extrair o verdadeiro sentido do que está ali na folha. Dominar a interpretação é literalmente o que separa quem entra de quem fica de fora. Então vamos passar o olho bem rápido no nosso edital de hoje. Primeiro, o peso da interpretação. Segundo, textos verbais e não verbais. Terceiro, a nossa grande batalha, recorrência contra inferência. Quarto, táticas para tirinhas e charges. E para fechar, a hora de praticar. Tópico número 1 da nossa análise: o peso da interpretação. Afinal, o que as bancas querem dizer com interpretar? O nosso material de base define isso de um jeito brilhante. Interpretar um texto é basicamente ser capaz de extrair informação exata, deduzir os fatos cruzando as pistas que o autor deixou e, claro, ler nas entrelinhas. É captar aquele subtexto que não está piscando em nenhum na nossa cara, sabe? Que está ali só no pressuposto. A gente precisa bancar o detetive do sentido e não apenas passar o olho nas palavras. Vamos para o tópico 2. Textos verbais e não verbais, as verdadeiras cenas do crime. A comparação aqui é super direta e ajuda bastante a entender como o jogo funciona. De um lado, a gente tem aquele formato puramente verbal. É o texto clássico, cheio de parágrafos, materializado na linguagem escrita. Do outro lado, o texto não verbal. Dá só uma olhada na charge da urbanização. Prédios gigantescos chutando uma pequena casinha com telhado de barro. Não tem uma única letra escrita ali. Mas a mensagem sobre o êxodo rural e o crescimento desenfreado das cidades grita para quem está olhando. A banca examinadora vai testar a capacidade de ler e produzir as duas coisas, as palavras escritas e também os símbolos visuais e o cenário. E aí a gente chega no formato queridinho de quem elabora a prova, o texto misto ou híbrido. Tirinhas, histórias em quadrinhos, algumas charges, as bancas simplesmente amam isso. Nesses casos, a comunicação exige que a nossa atenção seja totalmente dividida. A gente tem que ler o que está no balãozinho e, simultaneamente, interpretar o desenho, sacar aquela expressão de ironia no rosto do personagem, a linguagem corporal, um elemento completa o outro. Ignorar o desenho para focar só na leitura é um erro fatal que custa muitas vagas. Chegamos no tópico 3, recorrência contra inferência. Atenção máxima aqui, turma, porque esse é o coração da nossa estratégia. Diferenciar isso é a chave para não escorregar no enunciado. De um lado, temos a recorrência. Quando a questão cobra recorrência, a resposta está literalmente escrita no texto. É uma informação explícita. Claro, a banca não vai entregar mastigado usando as mesmíssimas palavras. Eles vão fazer uma paráfrase, uma reescritura mais elegante, mas a informação está visível. Do outro lado, o bicho pega, a inferência. Aqui, a resposta não está escrita. A gente precisa fazer uma dedução com base em pistas. Um exemplo clássico. Se a frase diz, minha primeira esposa desistiu de comprar aquele carro, qual é a inferência que a gente tira na hora? Ora, que o autor casou mais de uma vez. A palavra primeira é o gatilho implícito, a pista que a gente precisava. É por isso que questões de inferência adoram aquele enunciado. Depreende-se das ideias do texto. Mas alerta vermelho, pessoal. Olha a maior pegadinha de todas. A extrapolação. Vale muito a pena notar isso. Extrapolar é literalmente deduzir além do que as pistas do texto permitem. É quando a gente viaja na maionese e usa o nosso próprio conhecimento de mundo, as nossas opiniões, para criar um sentido que o texto simplesmente nunca sustentou. A inferência correta, aquela que garante o ponto, está sempre ancorada em um vestígio real deixado pelo autor. Se o texto não deu a pista, marcar aquela alternativa bonita é cair de cabeça numa armadilha. Leitura atenta sim, mas extremamente disciplinada aos limites do texto. Tópico 4. Táticas para tirinhas e charges. Como ler de forma tática? O material do Sistema Ângulo de Ensino destrincha muito bem isso, destacando 3 regras de ouro fundamentais para interpretar esses textos híbridos.
A primeira regra, observem as imagens. A gente é treinado a focar na palavra escrita desde cedo, então é normal negligenciar a imagem. Mas, em charges, a forma, as cores e as expressões faciais entregam pelo menos metade da resposta. Segunda regra, caçem o duplo sentido. O humor e a sátira nascem quase sempre da ambiguidade. Encontrar aquela palavra com 2 sentidos é um mapa do tesouro. E a terceira, ativem o repertório cultural. Muitas charges fazem críticas pesadas sobre economia, política ou sociedade. Se não existir essa conexão com os eventos atuais, a ironia passa batida e a gente perde a questão. E o nosso tópico número 5. Hora de praticar. Vamos ver como essa mecânica funciona na vida real. Vamos imaginar a cena. Abrindo o caderno da prova da VUNESP. E logo de cara tem essa tirinha do Grump. No primeiro e no segundo quadrinhos, ele conversa de boa com uma senhora. Ele diz que trabalha na estruturação de uma rede de comunicações. Ela acha a coisa mais complicada do mundo e ele responde no texto verbal. Que nada, só preciso usar a cabeça. Aí no último quadrinho vem a grande revelação visual. O Grump aparece carregando uma pilha gigantesca de tijolos exatamente sobre a própria cabeça, numa obra pesada com o chefe dando ordens. Como a gente desmonta uma questão assim passo a passo? Primeiro passo. Notamos a recorrência do texto verbal com a expressão usar a cabeça, que no nosso repertório cultural significa pensar, usar a inteligência. Mas aí, no segundo passo, a gente observa a linguagem não verbal ali no último quadro. E a inferência bate na hora. A realidade não tem nada de intelectual, ele está num trabalho braçal puxadíssimo. E o terceiro passo fecha o ciclo. A gente identifica o humor exatamente nessa divergência fantástica. O duplo sentido figurado da fala choca de frente com a ação visual literal dos tijolos. Esse é o texto híbrido funcionando em toda a sua glória, exigindo que o candidato cruze as duas informações sem tropeçar. Então, no fim das contas, fica aquela pergunta. A nossa turma está pronta para aprovação? Depois de entender o peso colossal da interpretação, de dominar o funcionamento dos textos híbridos, de traçar uma linha muito bem definida entre a recorrência explícita e a inferência por pistas, as ferramentas estão todas na mesa. O grande segredo a partir de hoje é fugir da armadilha da extrapolação e começar a ler cada texto, seja ele verbal ou não verbal, com o faro de um verdadeiro investigador tático. Continuem praticando muito, mantenham os olhos sempre grudados nas pistas e a nomeação vai ser só uma questão de tempo. Bons estudos para todo mundo e até a nossa próxima análise.